Depois que o Goku dominou o instinto superior, ele claramente deixou o Vegeta para trás quando se trata de poder, mas obviamente isso não ia durar muito tempo. Frustrado com a evolução do Goku e buscando uma forma própria de chegar naquele nível, o Vegeta então começa a treinar com Bills, conhece os poderes de um deus da destruição e finalmente consegue alcançar o seu rival. A forma batizada de Ego Superior rivaliza diretamente com o instinto superior do Goku, e assim como o instinto, tem muita coisa sobre o Ego Superior que as pessoas até hoje não entendem ou então se confundem. Fica aqui nesse vídeo porque eu vou te explicar 5 coisas sobre o Ego Superior do Vegeta que as pessoas ainda entendem errado e, claro, no final ainda vai ter um pequeno bônus. Mas agora, sem mais nenhuma enrolação, já bora direto pro vídeo. E o nosso primeiro ponto aqui é que o Ego Superior não é necessariamente uma habilidade Saiyajin. Sim, os Saiyajins possuem várias transformações e sim, eles possuem uma habilidade de adaptação. Porém, não, o Ego Superior não é o que acontece quando um Saiyajin tem o poder de um deus da destruição. Apesar de que a falta de sobrancelhas pode fazer algumas pessoas se lembrarem do Super Saiyajin 3, não tem nada dizendo que o Ego Superior nasceu por conta de alguma coisa da genética Saiyajin do Vegeta. Beleza, mas dito isso, bora pro nosso segundo ponto. Se ele não é uma transformação Saiyajin, o que ele é? E pra entender isso, a gente também vai ter que entender, pelo menos de forma resumida, como o Vegeta conseguiu ele. Primeiro é importante destacar que Ego Superior é um nome que o próprio Vegeta deu, então não necessariamente esse é um nome oficial para todos que tiverem essa habilidade. E agora falando sobre a aquisição, basicamente essa é uma forma divina que o Vegeta despertou pela primeira vez na sua luta contra o Granola, mas que ele conseguiu por conta dos aprendizados com o Bills. Vegeta estava incomodado com o instinto superior do Goku, o Bills percebeu isso, perguntou se o Vegeta não ia tentar dominar o instinto e o Vegeta falou que não era o estilo dele. O Bills então conta pra ele que o instinto superior não é a única técnica dos deuses e até brinca com ele perguntando se ele acha mesmo que uma técnica que precisa manter o coração calmo combinaria com deuses da destruição. Logo no começo do treinamento que eles iniciaram, o Bills explica pro Vegeta qual é a fonte dos poderes dos deuses da destruição e fala que a mente dele tá sempre pensando em destruição, por isso o poder dele não tem limites. E após isso, o Vegeta também passa por um treinamento no uso do Hakai. Ele tinha aprendido a técnica do Hakai, porém apenas na sua luta contra o Granola, o Vegeta consegue aceitar aquela mentalidade que o Bills tinha falado de focar a sua mente em destruição, onde segundo ele, pela primeira vez em muito tempo, ele poderia simplesmente lutar por lutar, sem ter que se preocupar, e o sangue Saiyajin dele estava fervendo, e ele consegue alcançar aquela forma, dizendo que o Deus da Destruição falou para ele que um poder que existe e surge exclusivamente pelo instinto não tem limites. E nesse caso não é instinto como no instinto superior, mas sim por ele agir pela vontade dele e simplesmente ir. Mas bora lá, então o que é o Ego Superior? Como eu falei, é uma forma divina. Essa forma divina possui energia da destruição. No caso, seria como se fosse o tipo de energia dos deuses da destruição. A gente sabe que existe essa diferença por alguns fatores, mas eu acho que a forma mais simples de resumir isso é com o próprio Goku falando que o Vegeta estava com o Ki de um deus, mas era de um tipo de deus, que no caso, obviamente por todo esse contexto, é de um deus da destruição. A forma do Ego Superior nasce com essa energia da destruição e possui os poderes da destruição, por exemplo, o Hakai. Mas essa forma também é uma contrapartida para o instinto superior, que inclusive para quem quiser entender melhor, vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo meu onde eu explico sobre o instinto superior. Mas basicamente os dois surgem de um estado mental que desenvolve uma habilidade, dessa habilidade pode surgir uma transformação divina. No caso do Ego Superior, a gente tem a habilidade Ego Superior que funciona com base naquela mentalidade que o Bills explicou, de que a mente dele está sempre focada na destruição, por isso o poder dele não tem limites, que seria basicamente ter a sua mente focada em destruição, nos seus desejos, violência e todas essas coisas, e isso abastecer o seu poder. Se aprofundar nesse estado mental pode levar para essa transformação que o Vegeta chama de Ego Superior. Então, resumidamente, isso é essa transformação, é esse estado divino adquirido por aqueles que se aprofundam na habilidade do Ego Superior. Agora, terceiro ponto. É a mesma coisa daquela forma destruidor do topo? Pelo que a gente sabe, não, mas são extremamente parecidos. Infelizmente, a gente não tem uma explicação muito aprofundada daquela forma do topo. Porém, sim, as duas formas usam a energia da destruição e os poderes da destruição. Então, sim, as duas formas são extremamente semelhantes, mas aparentemente existem algumas diferenças, que no caso do Vegeta, a gente sabe que ele usa a habilidade Ego Superior para abastecer, por assim dizer, a energia dele pela paixão dele, sua vontade de destruição e essas coisas. O Toppo, por outro lado, também alcançou aquela transformação ao mudar a sua mentalidade, mas não parecia ser a mesma mentalidade que o Vegeta tem nessa forma. E a gente pode verificar isso com o fato de que o poder do Toppo não parecia estar crescendo continuamente,
exatamente como o Vegeta faz, porque não estava usando dessa habilidade. Outra questão é que o Toppo recebeu no corpo dele, quando ele se transformou, a marca do Deus da Destruição do universo dele. E claramente isso não acontece com o Vegeta. A gente pode interpretar então que aquela forma destruidora do Toppo era uma outra habilidade dos Deuses da Destruição. A gente pode deduzir que as duas são técnicas extremamente parecidas, porém os poderes da destruição estão sendo usados de formas diferentes. Mas é claro que se futuramente a gente voltar a ver aquela forma do Toppo, isso pode ser reticonado. Mas por enquanto a melhor coisa a assumir é que são sim formas diferentes, porém as duas são habilidades dos Deuses da Destruição. Galera, se vocês estão gostando desse vídeo, já deixem um like para apoiar o canal, deixem aqui nos comentários o que vocês preferem, o ego superior ou o instinto superior. Se inscrevam se não quiserem perder os próximos vídeos sobre Dragon Ball e claro, podem deixar sugestões aqui embaixo, vou adorar saber o que vocês querem. Agora indo para o nosso quarto tópico, que é justamente que não, o ego superior não aumenta poder com o dano especificamente, mas por conta do dano ele acaba aumentando o poder. Eu sei que parece estranho, mas eu já vou explicar. O que eu quero dizer é que a habilidade do ego superior não é diretamente transformar dano em força, isso acontece de forma indireta. Eu já expliquei aqui como surgem os poderes do ego superior, mas a gente também pode pegar que o próprio Vegeta fala pro Granola que o que estava acontecendo era o sangue dele fervendo e o espírito de luta também, por isso ele estava ficando mais forte. O Bills fala que esse poder vem de manter a sua mente na destruição, o Vegeta fala que é um poder que vem do instinto, que está justamente relacionado com a questão da destruição, e ele fala do sangue dele fervendo e do espírito de luta. Só depois de todas as explicações que o Vegeta fala de forma resumida que os danos são combustível para ele. Quando ele fala isso de que os danos são combustível, ele só está resumindo toda a situação. A lógica é: tomar dano faz o sangue Saiyajin do Vegeta ferver, com isso ele tem mais vontade de lutar, logo mais vontade de violência, de destruição. Isso alimenta a habilidade ego superior, que aumenta o poder do Vegeta. Ou seja, a habilidade não é transformar dano em força, só que tomar dano estimula os fatores que sim viram força para o Vegeta. Por isso acaba parecendo ser isso, mas não é exatamente a mesma coisa. E quinto tópico que está diretamente relacionado com isso, limites. Como a gente viu, o Vegeta tem sim limites, ele não consegue ficar tomando dano sem parar e a força dele aumentar sem parar. O Bills fala que a mente dele está focada em destruição toda hora, por isso o poder dele não tem limites. A gente não sabe se isso é literal ou se ele exagerou. De qualquer forma, no caso do Vegeta, com a forma do ego superior, ele mostrou que tem limites, e ele inclusive fala que é porque ele era um novato nisso. Não só por isso, mas a gente também viu o corpo dele simplesmente colapsando por ter tomado muitos ataques. A questão é justamente essa: se ele apanhar muito, o corpo dele não vai acompanhar aquele ritmo e vai colapsar. Além de que, como eu expliquei, o poder vem da mentalidade. Então, se algo acontecer e o Vegeta não conseguir manter aquela mentalidade, o poder não vai continuar crescendo. Ou seja, os limites são: ele não pode apanhar feio demais, porque senão o corpo dele não aguenta antes do poder dele aumentar, e também ele precisa conseguir manter a mente dele naquele estado. Parece o instinto superior. Mas beleza, galera, agora que eu já falei dos 5 tópicos principais, bora pro bônus: a comparação com o instinto superior. Algum dos dois é mais forte? Sim e não. Sim, porque cada uma das formas é melhor em algumas coisas. O ego superior foca mais na parte do poder ofensivo, com os poderes da destruição, mas o instinto superior foca mais na esquiva, mobilidade e todos esses fatores. Dá pra dizer que um é uma técnica focada na ofensiva e o outro na defensiva. E a parte do não foi porque essas duas formas não estão diretamente relacionadas. As duas são formas divinas, porém uma não é uma evolução da outra, elas são coisas diferentes. Então, apesar de cada um ter os seus pontos de destaque, a pergunta qual é mais forte, o instinto superior ou o ego superior, depende do usuário, depende de quão bem o usuário consegue usar aquela técnica. E me diz, qual você acha que funcionaria melhor com você? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor sobre essa habilidade do Vegeta. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.